Bom dia, pessoal. Hoje não temos placa de vídeo nova. Hoje eu queria abordar um outro assunto aleatório relacionado para qual seria a melhor placa-mãe com slot AGP, né? Eu tenho essa placa-mãe aqui, GB, né? Ela tem os dois tipos de slot, DDR1 e DDR2, mas ela tem chipset VIA, né? Eu queria relatar, tipo assim, porque eu vejo muitos gringos falando da melhor placa-mãe AGP com slot AGP para você colocar uma placa de vídeo AGP, e a melhor que eles relatam tem chipset VIA, que é o P4M890. Essa daqui é uma P4M800. Ela tem uma vantagem que ela aceita dual core de 775, não os últimos, mas ele aceita a primeira. Eu sei que se você fizer o mod na BIOS dela, tem até como ela aceitar o E7500 aqui, porque ela aceita FSB 1066 nessa placa. E o VRM dela não dá problema, tá? Mas tem os prós e tem os contras dessa placa, né? Ela não é minha placa de teste de placas de vídeo GP, e eu vou explicar por que no vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, né? Sobre as memórias aqui. Ela tem dois slots DDR1 e dois slots DDR2, mas do DDR2 ela só vai aceitar 533, né? 400 ou 533. Com muita sorte ela aceita 666. 800 aqui não vira. Então você tem que achar um par de 533, tá? Ou 400. Essa daqui é um par de 512, mas pode achar um par de 1 GB, até um par de 2 GB 533, mas é bem raro de achar, bem raro mesmo, tá? Ou trabalhar com DDR1 nos 400 ali, tá? A diferença de desempenho entre essas duas aqui deveria ser alguma coisa, mas eu vou mostrar em vídeo que não, tá? Inclusive, né, o desempenho dessas memórias com esse chipset P4M800 é bem pífio mesmo. Outra coisa nessa placa aqui, está vendo esse corte aqui da GP? Então não é qualquer placa de vídeo GP que eu vou conseguir testar aqui. Seria das mais novas, né? As mais antigas já não testaria aqui. A placa GP ideal, não que a minha outra a ASUS seja, mas a GP ideal seria a GP Universal aqui. A GP Universal 8X é muito raro de achar. O 8X, você acha 4X ou 2X. O 8X Universal é bem difícil de ver também. Aqui tá ligado no SSD. Essa placa não tá muito boa também. Esse modelo que eu tenho aqui, ela não tá muito boa, mas eu tô explicando. Ontem eu formatei com um XP nesse SSD aqui, e assim, no Windows até que vai, só que você tem horas que você sente essa diferença com a memória, tá? Então, tipo, eu não sei se valeria muito a pena, assim, se você quer o máximo do máximo da sua placa de vídeo GP, você pegar uma placa-mãe com chipset VIA no processador 775. Por quê? Por causa do desempenho pífio das memórias e por causa do desempenho pífio da P4M800.
P4M890 também não deve ser lá muito diferente da 800, né? Então, só existe um caso que é legal você pegar chipset VIA, que seria o caso da P4, não da P4M800, mas da versão para AMD, que é o KM800 com slot GP. Por que a versão KM800 é melhor que o slot GP? No caso AMD, né? O processador AMD, no caso, quando você pegar uma placa com KM800AM2, a controladora de memória ela fica dentro do processador e não no chipset. Então, tipo, entre o processador e a memória, o desempenho é máximo. E aqui o chipset só controla a AGP e alguns periféricos internos só. Então, tipo, o que mata essa placa aqui em termos de desempenho é esse chipset de controlar as memórias, e ela tem uma taxa de transferência extremamente baixa com o chipset aqui, com a ponte norte. Aí mata o desempenho. Então aí, ao meu ver, por exemplo, tem o P4M890. Não adianta nada você colocar um Core 2 Quad aqui se você tem um desempenho pífio nas memórias, você tem um desempenho pífio na GP. O chipset Intel, no caso, ela é muito melhor para esse tipo de teste, né? Por mais que né, exista apenas uma única placa com chipset Intel e a GP no mercado que tenha suporte a Quad aqui, que tem a GP, que é uma ASRock, tá? É uma ASRock que ela foi vendida no Brasil, mas ela é muito difícil de achar. Na época, quando ela foi vendida, ela já foi vendida cara, que, né, eu vou depois na edição eu vou tentar mostrar aí as placas que foram vendidas aí, né, com slot GP, que são as melhores, né? Mas a Asus até que não é tão difícil de achar, ao que eu tenho para testes, né? Pena que a Asus não suporta, né, os duos, o E7000, E8000 não suportam. Ela só vai suportar os Core 2 dos E4000, E6000 no máximo. Mas o desempenho dela, mesmo sendo DDR, não sendo DDR2, é melhor do que o desempenho dessa placa com DDR2 aqui. Eu vou mostrar no main test, depois eu vou carregar o Windows e vou mostrar as outras placas de vídeo com slot GP. Vamos lá? Bom, eu vou testar a memória aqui, né, da Gigabyte. O programinha que a gente geralmente usa para testar é o main test, né? Eu uso o Hirings. Ó, você vê, ó, o Hirings ele nem reconhece o chipset, no caso da VIA, né? Eu estou usando um Pentium E2180 de 2 GHz, está usando dois pentes de 512. E ele só está dando 1221 megas por segundo da DDR2, o que é muito baixo para uma DDR2, né? Esse desempenho eu consigo, até mais desempenho eu consigo na DDR1 no chipset Intel. O outro fato é que eu estou utilizando uma placa de vídeo aqui junto com essa placa mãe, e por isso que ela deu 1221. Se eu usar um board, ela decai ainda mais o desempenho da memória. No caso com o P4M800 ela decai um pouco mais o desempenho com a memória. Então, tipo, isso intervém no desempenho do jogo,
né? Não é só o poder do processador, mas a quantidade de tráfego de memória também intervém muito no desempenho do jogo, né? Porque o fluxo é bem baixo. Bom, eu vou sair aqui. Eu vou iniciar o Windows, eu instalei o XP nele. E aí a gente já volta mostrando aí quais são as placas AGP que a gente tem para escolher aqui. Bom, voltamos, né? E agora eu vou falar de algumas opções, né? Que o pessoal fala, né? Tanto lá fora como aqui no Brasil. Eu vou mostrar primeiro as opções que você pode ter para escolher uma placa GP, né? Que tem um desempenho legal dentro do Brasil, né? E o que os gringos falam lá fora. Bom, a que eu uso em si é a ASUS, tá? É a P5PE-VM, né? Tipo, essa que eu faço os testes, eu uso um Core 2 Duo de 2.4, ela vai até um Dual Core de 2.6, mas não ofende ele, né? Tipo, ele não vai aceitar um E5200, 5600. Ela fica bem estável com esse processador, mas o Dual Core normal ela fica de boa. E o desempenho de memória dela pelo chipset 865 é ótimo, tá? Mas lógico, ela não aceita os quads e tal, então não dá para fazer muito milagre nela, né? Em termos de desempenho bruto, outra opção que vai ter no Brasil seria a BioStar K8M800 Micro AM2. Diferente dessa que eu estou utilizando aqui, no caso da Gigabyte com P4M800, o KM800 ele não utiliza o chipset como controlador de memória, né? A memória aqui ela vem do processador, né? E vai direto para a memória, e o chipset aqui só cuida da GP e cuida de algumas coisinhas a mais, nada mais disso. Então você tem um desempenho completo da memória, no caso da M2, né? E a GP só se encarrega de trabalhar com a GP praticamente. Tipo, a única questão daqui é que, assim, uns vão achar ruim o que eu vou falar, outros não. Mas o desempenho do Intel Dual Core é melhor do que os AM2, tá? E olha que na época eu tive a AM2 e eu falava que o AMD era melhor, mas não é bem assim que funciona não. Realmente os Intel era mais eficiente, logicamente eram mais caros. Mas é uma opção. Se você quer o lado AMD da força e quer um bom desempenho das memórias, essa daqui é a placa. A marca não ajuda muito, mas digamos assim, em termos de Brasil, é uma opção a se achar. Os gringos lá fora, eles utilizam essa placa aqui, ó, que é a 765 Dual Vista, né? Ela trabalha também igual essa que eu deixa eu ver. Não, minto. Ela trabalha com os dois tipos de memória, na verdade, né? Tá aqui marcando, ó, Dual Channel ou 400 ou DDR2. Ela trabalha igual essa Gigabyte que eu tenho aqui. Só que essa placa aqui, ela aceita o quad-core, ela aceita processadores mais altos, aceita os UFN dele, tudo tranquilo. Ó, tá vendo aqui, ó, Coron, Pressor. Mas as ROC, a vantagem das ROC é que as ROC sempre atualizou a BIOS no máximo possível que a placa dá. Eu particularmente gosto de ASRock por causa disso. Ela te dá muito mais opção de BIOS do que as outras placas.
apesar que os componentes não são lá de muita qualidade, mas em termos de BIOS, a ASRock realmente ela é fantástica. Né? Ela tem a opção de AGP e de PCI Express, né, para você testar. Só que, entenda, aqui é o P4M 890. Então aí vem o desempenho pífio das memórias com o chipset. Porque o 775 ainda não possui controlador de memória interna. Então, não sei se é assim. É legal porque aceita um Core 2 Quad aqui. Opa, você tem um desempenho cavalar de processador. Mas o desempenho dos memórias aqui ficam muito a desejar. Né? Talvez você consiga extrair mais por causa do desempenho bruto do processador. Mas se você quer também para jogar, para fazer alguma coisa, não sei se é a melhor escolha. Aí nós temos uma outra opção aqui. Essa sim eu considero melhor, bem melhor do que no caso da AMD, né? No caso do chipset V ali. Só que esse daqui é mosca branca, né? Esse daqui é uma mosca branca, literalmente uma mosca branca. Ela aceita Feno X4, DDR2 800, né? E esse chipset aqui é uma N-Force 3. Então, tipo, além do desempenho bom que você vai ter do chipset para o GP, para os slots e para as outras coisas aqui, né? Você consegue colocar um M2+, não acredito a M3, mas acho que a M2+ vai servir aqui. E você vai ter um desempenho pleno das memórias. Né? Só que essa daqui ela é mais rara do que achar do que essa daqui. Tá? Ela é mais difícil de achar do que essa. E essa daqui você só encontra lá fora. Essa daqui nem lá fora você está encontrando. A Gigabyte também tem uma versão dessa placa aqui com o N-Force 3 que é mais rara ainda de se ver. Né? Acho que nem no eBay tem. Mas essa seria uma opção legal para testar GP e para jogar GP, porque você tem o desempenho máximo da memória, tem um processador razoavelmente bom, que é o M2+, né? Memórias que você pode pegar DDR2 com desempenho de DDR2 e com um chipset legal, sim, você via. Essa daqui seria a minha escolha para os testes de benchmark. Essa veio para o Brasil, teve a venda no Brasil, mas também é muito rara de se ver a venda, que é a 765 e 65 do release 3.0. Ela aceita Quad Yorkenfield, que é o último Quad, tá? Você pode usar os barramentos mais altos nela, só que ela desativa o vídeo onboard para habilitar o Quad maior. Mas lógico, você vai usar isso daqui com uma GP. O DDR1 não é DDR2, mas ela tem um desempenho competente da DDR1, né? Como eu falei, melhor do que o da Via com DDR2, né? E essa daqui seria a placa para eu substituir a minha Asus. Mas um dia, quem sabe eu acho ela. Ela é muito difícil. Ela veio pro Brasil, eu já vi ela à venda no Brasil na época. Só que ela já na época ela era cara, mas hoje em dia achar ela tá muito difícil, porque ou tá na mão de colecionador ou tá na mão de empresa que depende de uma placa-mãe antiga para fazer seus trabalhos. Então é bem difícil de você ver ela. Ela veio à venda para o Brasil, mas é difícil de achar. Pessoal, é só um vídeo aleatório, tá comentando sobre placas-mãe com slot GP. Essa Gigabyte que eu estou usando aqui, ela é legal por aceitar o dual core, mas ela é ruim porque tem um desempenho pífio das memórias. Mas assim, dá para se usar. Né? Se você quer uma apenas para jogar, não extrair todo o máximo da sua GP, dá para se usar.
Mas, lógico, se você quer algo para extrair o máximo, fica aí alguns exemplos de fotos que eu mostrei aqui. Tá bom? Comenta aí, fala qual a placa-mãe que você tem no seu computador antigo e mostra a opinião aí nos comentários. Eu agradeço muito. Por hoje só e até a próxima.